Olá, tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e este é o seu Podnext. O nosso episódio de hoje traz uma pauta que é de interesse para todos os municípios da macro-região de Ribeirão Preto e também do país. Meu entrevistado, para vocês terem ideia, é mineiro, mas veio para Ribeirão Preto na década de 90 para estudar medicina aqui na USP. Ele se especializou em ginecologia e obstetrícia, fez mestrado, doutorado e pós-doctor. Atualmente, além de professor na Faculdade de Medicina da USP, ele também é o superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Tem na sua gestão pautada pela excelência no atendimento à população, fortalecimento das parcerias institucionais e também inovação na gestão hospitalar. Bem-vindo, Dr. Ricardo Cavalli. Tudo jóia? Olá, bom dia, Gislaine. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouco sobre o hospital, sobre essa gestão, sobre essa proposta que a gente está trabalhando aí há praticamente 2 anos, quando assumimos aí a direção do Hospital das Clínicas. Que bacana. Você sempre pensou em atuar na medicina? Sempre pensei, né? Eu vim para Ribeirão Preto, como você disse, na década de 90. Eu sou nato da USP de Ribeirão Preto, fiz faculdade lá na USP de Ribeirão Preto, decidi fazer ginecologia e obstetrícia. Desde então, foi uma determinação. E trabalho com essa área da medicina aí também há cerca de 25 anos como médico e agora há um tempo já na gestão hospitalar. E como que surgiu esse convite para assumir o HC de Ribeirão Preto, que é uma instituição essencial, né, para todos os municípios? Sei que atende mais de 100 municípios aqui da nossa macro-região e outras regiões do país também. Como que surgiu esse desafio? Então, é sempre desde ali, depois de terminado a carreira e já professor da universidade, há uns 6 ou 8 anos eu comecei a ser diretor executivo da Fundação de Apoio. O HC ele tem uma fundação de apoio, que é a FAEPA, que gerencia hospitais da região. Hospital Estadual, Hospital de Serrana, e ele apoia as atividades do hospital. Então eu fui convidado mais ou menos no ano de 2015 para ser o diretor executivo da fundação. Fiquei 6 anos como diretor executivo da fundação. E aí na fundação eu tive uma gestão muito profícua, que teve muitos avanços, nós passamos a assumir hospitais, colaborar muito com o hospital. E aí dentro da comunidade, porque acaba que o superintendente do HC ele é acolhido pela comunidade de professores da Faculdade de Medicina. Então houve a indicação do meu nome, né, que passou pela aprovação do Conselho Deliberativo do hospital e depois foi chancelado pelo governador Tarcísio. Então o mandato do superintendente ele é coincidente com o início do governador, porque vai uma lista tríplice para o governador e o governador dentro dessa lista tríplice escolhe o superintendente, muitas vezes acatando o que a comunidade escolheu. Então eu já estava há um tempo na gestão, junto com a fundação, trabalhando com hospitais, né? Então tinha essa questão ligada à gestão hospitalar e fui para a área de superintendente do hospital há 2 anos aí. Então eu já estou na área de gestão há uns 8 anos, 10 anos mais ou menos, além de exercer as funções da medicina. Então, é como se fosse uma eleição mesmo, né? Tem todo um processo. Exatamente, é como se fosse uma eleição, né? A comunidade começa a se mobilizar. Não é uma eleição assim da comunidade toda, é o Conselho Deliberativo do hospital que escolhe, mas o Conselho Deliberativo é escolhido pela comunidade do hospital e tem também representantes de funcionários. E essa comunidade se reúne para elaborar essa lista tríplice e enviar para o governador. E é óbvio, o governador vai ouvir o secretário de saúde, né? Porque o Hospital das Clínicas é uma autarquia, então ela é uma autarquia direta, ela tem o poder de ser nomeado pelo governador, mas sempre ouvindo a Secretaria de Saúde. Mas acaba tendo um movimento político ali, institucional, para a escolha do superintendente do hospital. Doutor Ricardo, pela grandiosidade do Hospital das Clínicas, eu acredito que seja mais ou menos como gerir uma cidade, né? Porque são vários setores, várias áreas ali, não é só a questão da medicina, mas tem todas as questões administrativas, burocráticas. É muito difícil esse trabalho? Você tocou num ponto muito interessante. Eu digo que é uma cidade de médio para grande porte, tá? Se você Sim. olhar hoje a dimensão do hospital em termos de orçamento, a dimensão em termos de número de trabalhadores, você vai ter quase que 1/3 da cidade de Ribeirão Preto, uma comparação. O orçamento de Ribeirão é 4,5 milhões, o orçamento do HC é da ordem de 1,5 milhão. O HC tem hoje 10 mil colaboradores envolvidos. E aí, como você disse,
Tem só atividade de saúde, um protocolo? Não. Tem todo o processo funcionando de uma cidade, né? Então tem a infraestrutura, tem a logística, tem trânsito, tem estacionamento, tem infraestrutura, tem engenharia, tem logística de TI envolvida. Então, alimentação para fornecimento de nutrição. Então tem toda uma base, né, da estrutura hospitalar que é envolvida na gestão e, como mais uma vez eu te disse, por ela ser autarquia, ela tem toda a possibilidade de fazer esse processo de gestão própria. Ela não é dependente direto do governo, é lógico que ela reporta para o governo todas as suas atividades, as suas funções, mas envolve uma série de atividades administrativas bastante pesadas, eu diria que mais que assistenciais, né? Porque assistenciais, você tem um corpo clínico muito forte, que vai ali tratar das diretrizes do atendimento dos pacientes, dos protocolos institucionais, as demandas cirúrgicas, mas você tem também todo o processo de gestão hospitalar forte, que é aí quase que uma cidade de médio porte para grande porte. E aí, por falar em gestão, como eu disse na introdução aqui do programa, a sua gestão é pautada por um trabalho mais humanizado, né, mais acolhedor. Como que foi essa decisão? Então, nós estávamos saindo da Covid, né? A gestão começa no ano de 2023. Então, o nosso grande desafio era retomar atividades. Houve a retração pela Covid. Além de ter a retração pela Covid e a reabertura de serviços, então nós vamos reabrir serviço. E como é que está o paradigma de reabrir serviço? Tá uma agenda de sustentabilidade enorme, tá uma agenda que você tem que ter respeito, não assédio, tá uma agenda que ficou fechada a saúde, então precisa ter inovação, modelos novos. Então o que a gente traz? Traz uma agenda de reabertura de serviços com compromisso com um novo paradigma, humanização, inovação, qualidade. Então a gente começa a discutir o HC voltando um pouco que tinha acontecido um encolhimento pela pandemia e ele abrindo de novo as portas. Então, a hora que ele abre de novo as portas, a gente vem com essa política nova, que é uma política que vários hospitais e várias áreas de saúde estão adotando. Um hospital que tem a sustentabilidade, hoje não tem como você não pautar. Ele produz uma grande quantidade de resíduos, ele produz uma grande quantidade de insumos, ele lida com pessoas, então ele lida com assédio, então você começa a vir com cartilha, ele lida com um doente que não quer mais estar ali num tratamento de uma parede fechada, então você precisa ter luz, você precisa ter cor, você precisa ter um novo modelo. Então a gente traz, e precisa ter inovação, né? A saúde hoje em dia é inovação direto. A gente conversa, tem robô, tem nova tecnologia, então a gente já decide desde o início, né? Houve uma mudança de governo, você aí trabalha com política, via que o governo do estado de São Paulo estava com o PSDB por longa data, e veio o governador Tarcísio. Então a gente alinha esse processo, que foi um casamento, eu vou dizer, uma sinergia muito boa do ponto de vista político. Vem uma mudança de governo, vem uma mudança de gestão da superintendência. Então a gente traz uma política inovadora na abertura dos nossos serviços. Qualidade, inovação, sustentabilidade, humanização. Que bacana, Alguns muito bom. pilares. Nós estivemos ontem lá no HC, fizemos uma visita lá, andamos um pouquinho, conversamos com algumas pessoas. Primeiro que quando a gente chega, já se depara com aquele painel lindo, né, que foi feito na sua gestão, inclusive, né, uma pintura fantástica que já é acolhedora, né, já dá um sentimento mesmo de acolhimento. E aí nós conversamos com algumas pessoas, vou pedir para nossa técnica colocar aqui na nossa tela, porque eu achei muito interessante. Como que você é atendido os dias que você vem pra cá? Muito bem. Muito bem tratado. Os médicos é muito legal. O que a senhora acha desse atendimento aqui? Tem minha filha que vem cada 3 meses. Ela gosta, fala que é muito bom. A senhora recebe algum tipo de tratamento aqui no HC? O câncer, E como tem sido? bem, graças a Deus. Eles é bom, eles dão muita atenção pra gente, entendeu? Eu gosto. É bom passar aqui, porque eles resolvem tudo, né? Me conta um pouquinho como que foi o seu atendimento aqui. Foi ótimo, foi bem, eles me tratou bem, foi rápido para me operar. Tratei do câncer de ovário, meu tumor estava muito grande, aí veio pra pressa pra cá. Tava com 23 anos de idade, agora eu tô com 25. E tá curada? Sim, tô curada.
Me conta um pouquinho, então, da história da pessoa que você acompanha aqui. Eu acompanho minha mãe, né? Ela teve um câncer de mama bem agressivo, né? Descobriu no estágio 3. Aí fizeram 4 meses de quimioterapia com ela para diminuir, porque estava bem grande, já tinha passado para axila. E com 4 meses ela fez uma operação. Já arrancou o seio, agora ela vai fazer mais 1 ano de quimioterapia e 15 dias de radioterapia e 5 anos de remédio. Mas os médicos disseram que vai acompanhar ela todo esse processo até ela terminar. Meu marido também faz tratamento aqui e graças a Deus não tenho que reclamar do HC. Sempre venho aqui acompanhando meu marido, minha mãe, minha irmã. Não tenho que reclamar deles. O que o senhor me diz do tratamento que vem recebendo aqui dessa pessoa que o senhor acompanha? É excelente o tratamento que a minha esposa está recebendo. Ela saiu do particular para tratar no SUS. É isso, acho que essa frase é muito enigmática, né? Saiu do particular para tratar no SUS. Principalmente depois da pandemia, muitas pessoas migraram, né, doutor Ricardo? A gente tem um momento aí que muitas pessoas deixam de ter, né, a saúde suplementar e vão para o Sistema Único de Saúde. Principalmente a alta complexidade. Você viu também ali muito tratamento oncológico. Sim. Então o hospital é referência, né? E atende a legislação de começar o tratamento no prazo. O tratamento oncológico, ele envolve muita equipe multidisciplinar, então isso acolhe o paciente, que a gente estava falando de humanização. Ele não passa apenas com o médico, tem o olhar do assistente social, do fisioterapeuta. Então é um doente, assim, muito sensível no HC. Pelas falas. E esse acolhimento, quando eles respondem que o HC usa acolhe, né? Que a gente quer acolher, porque tratar a saúde não é fazer a cirurgia até logo, fazer uma químio. É você envolver o paciente na linha de cuidado, envolver a família na linha de cuidado. Apareceram familiares. Então as pessoas veem o HC como uma segunda casa dele, quando eles fazem tratamento lá. E a gente quer só melhorar essa parte de humanização. Você falou da pintura, agora a gente tem um projeto do Lions, que vai fazer vários solários lá dentro. O que seria esse conceito de solários? Nas áreas que tem externas, nós vamos humanizar, criar jardins, criar área, onde o paciente que está internado possa circular e ter um ambiente. Ontem a gente teve uma discussão sobre hospitais do futuro. E assim... O Hospital do Futuro, ele vai ter que ser uma casa do paciente, não é mais aquele quarto fechado, sem comunicação. Ele tem que ter um lugar que ele anda, que ele sai, porque isso melhora muito a recuperação dele. E a humanização envolve estrutura e pessoas. E as pessoas você vê nas falas esse acolhimento, e as estruturas a gente está trabalhando sempre para modernizar e para melhorar. Que maravilha. E olha, nós não fizemos uma seleção de pegar as melhores respostas. É assim, todas as pessoas que nós conversamos ali, né, ficamos uma meia horinha andando, todas as pessoas, não teve uma que tenha falado alguma coisa negativa. Porque é o que o senhor disse mesmo, né? É o acolhimento, é o tratamento, né? Muito bem feito, rápido, né? As pessoas... Teve uma senhora que a gente conversou que ela disse, não, eu comecei a ser atendida aqui em 1 mês, eu fiz a minha cirurgia, né? Então, é uma coisa espetacular mesmo, né? E aí, eu dei um Google e peguei alguns números aqui, quero que você me confirme depois se isso está certo mesmo. Diz que atende uma média de 1,5 milhão são 1,5 milhão de atendimentos, né, distribuídos com mais de 674 mil consultas médicas no ano, 756.700 atendimentos multiprofissionais, como fisioterapia, fono, nutrição e outros, mais de 29 mil internações, mais de 22 mil cirurgias e quase 1.500 partos. É isso mesmo? É isso mesmo. E a gente aumentou, viu, Slaine? Depois da pandemia, nosso aumento de percentual de atendimento foi da ordem de 30%. Nossa. E temos aberto mais serviços. Então, ali por dia, onde você estava, no ambulatório, passam cerca de 3 mil pessoas por dia para colher exames, para fazer um atendimento multiprofissional, para passar pelo médico. Tem ali o fluxo de internação também, que aumentamos bastante. Cirurgias, você falou em 22 mil, nós estamos batendo 28 mil. Estamos com todas as salas cirúrgicas funcionando. Estamos começando a abrir aos sábados, estamos estendendo o horário vespertino, porque a demanda por saúde não diminui, tá? Por incrível que pareça,
É muita gente ainda aguardando atendimento, né? E nosso compromisso é abrir serviço e abrir serviço com qualidade. Então, os números são realmente expressivos, né? Hoje, se você for olhar em termos de estado de São Paulo, nós somos o 3º hospital do SUS em prestação de serviço. Você tem o HC de São Paulo, você tem o Hospital de Base de Rio Preto e depois você tem o HC de Ribeirão, em números que são muito próximos aos números do HC de São Paulo e de Rio Preto. E que a nossa região merece, né? Você comentou no início, a gente atende de referência a 90 municípios. Referência, o que está na grade. Mas a gente atende quase 10% de pacientes sul de Minas, a gente atende quase 8% de pacientes do estado de São Paulo, do Brasil, porque tem determinadas especialidades que nós somos referências nacionais. Sim. E tem muito na saúde, além do paciente que é do particular e migra para o SUS, tem o chamado movimento migratório do endereço. O paciente vem de uma determinada cidade para algum parente em Ribeirão ou região para iniciar um tratamento no HC, porque ele não encontra aquele tratamento na cidade de origem dele. Entendi. Então, a nossa abrangência aí é realmente uma população de cerca de 90 municípios e cerca de 3,5 milhões de pessoas para cobertura além do que acaba tendo de movimento migratório. Nossa, é muito grandioso, né? Muito grandioso mesmo. E como fazer, qual é o segredo, né, para que um universo tão gigantesco como o do HC, né, de profissionais, de pacientes e tudo mais, para que esse cenário tão grande tenha, seja tão bom, né, tenha tanta eficiência, atraia tantas pessoas que saem satisfeitas. Qual é o segredo, como que é o trabalho para conseguir isso? Porque a gente percebe, a gente aqui no Podnext, que lida muito com prefeitos de vários municípios, né, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a região, de todo o país, a gente percebe que a saúde é uma questão muito sensível em todas as cidades, né? A saúde pública municipal, nunca ninguém está satisfeito, né? Então, de que forma que, de repente, os prefeitos, os gestores públicos poderiam utilizar alguma coisa que o HC faz para levar isso para a saúde pública municipal, para ter um nível de aceitação melhor desses pacientes que são atendidos? Essa é uma questão bem interessante, né? Porque ontem mesmo nós estávamos falando de saúde, eu estava com o secretário de saúde, e ele realmente, você conhece esses dados, muitas vezes a satisfação do usuário com saúde chega a 30%, 40%, 50%. Quando se fala em 50%, nos cenários municipais já está maravilhoso. Então, eu acho que o HC, ele tem um misto de cenário. Ele tem um ponto importante, que ele tem uma escola de formação junto. Então, ele tem as faculdades juntos. Escola de enfermagem, faculdade de medicina, os cursos. Então, quando você tem cursos de graduação, você tem alunos, você tem residentes, você tem professores. Então, essa comunidade é uma comunidade que está em aprendizado. E aí, o aprendizado não é maléfico. Você fala assim, nossa, eu fui atendido pelo residente. Mas aquele residente é envolvido porque ele quer aprender. E quando tem aprendizagem de conhecimento, tem envolvimento, tem interação. Um outro ponto extremamente importante é essa comunidade, né? É uma cidade, mas é uma cidade localizada numa área física muito menor. Sim. Então, você fala lá, o Vaticano é localizado num pequeno e tem uma grandiosidade. O HC, você tem ali 9 mil colaboradores, às vezes uma cidade de médio porte não tem, mas eles estão unidos. E aí você começa a trazer uma fortaleza que você começa a chamar de HCano, de comunidade HC. Então, o funcionário, às vezes, ele não tem uma remuneração perto do ideal, mas ele é da comunidade do HC e ele se sente acolhido naquele local de trabalho. Então, a gente trabalha muito esse relacionamento de chegar até o nosso trabalhador, de trabalhar com ele mecanismos de qualidade. Segundo, desculpa, já estamos aqui no terceiro, né? Eu falei muito da faculdade, falei dos colaboradores, ter inovação. Então, um hospital que tem inovação, que traz tecnologia nova. Por exemplo, nós somos o primeiro hospital a ter robô para operar próstata no SUS. Agora compramos um robô de coluna. Então, tecnologia, inovação, isso atrai muito, pesquisas que são realizadas lá dentro. Então, ele é um hospital de assistência, onde os pacientes são atendidos. Ele é um hospital de ensino e de formação de pessoas de excelência. Você falou em números aqui, nós temos 1.500 alunos de graduação e pós-graduação. Nós temos cerca de
1.000 residentes médicos e multiprofissionais. Tudo fora o número de trabalhadores. E, além disso, ele tem pesquisa. Então, a faculdade de medicina, a escola de enfermagem, a odonto, a fono, físio, TO, é uma das faculdades que mais produz ciência. Então, talvez esse nicho juntando essa corporação, é por isso que muitas vezes você chegou nos municípios, nós somos procurados por municípios e falaram assim, vocês não querem assumir a gestão da saúde do nosso município? Ah, por quê? Porque vai junto a graduação, vai junto a pesquisa, vai junto o ensino. Isso traz ali um polo de saúde, cria um polo não exclusivamente de atendimento, mas um polo de ensino, assistência e pesquisa. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Como é a relação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto com os municípios de Ribeirão e de toda a região? Há essa troca, né, de conhecimentos, de trabalho, os prefeitos procuram, como que funciona isso? Ela existe oficialmente através da Direção Regional de Saúde. A DRS é a Direção Regional de Saúde que contempla o diálogo com o município. E aí você perguntou uma coisa e que nós fizemos. Esse ano teve eleição municipal, então nós tivemos a mudança de secretários de saúde e de prefeitos. O que a gente resolveu fazer? Aproximar eles mais do HC do que só a interface com a DRS. Então nós temos o primeiro encontro com prefeitos e secretários da saúde. Qual foi o objetivo? Escutá-los. Eles nos escutarem e nós escutarmos. Porque nós temos uma interação muito grande. Transporte do paciente, a vinda do paciente, a alta do paciente, a continuidade do tratamento. Então, hoje, nós estamos deixando de ter uma interação unicamente formal através de protocolo e estamos começando a ter diálogos. Porque os diálogos vão fortalecer a linha de cuidado. E quem vai se beneficiar no final é o paciente. Então, hoje nós queremos cada vez conversar mais com os secretários, conversar com os prefeitos, principalmente os secretários de saúde, no nosso caso, né? Para que eles entendam as nossas necessidades, nos acolham, porque à medida que eles nos atenderem nas necessidades, nós vamos ofertar mais serviços para eles. Um exemplo clássico é a contra-referência do paciente. Às vezes ele terminou um tratamento e ele fica apaixonado pelo HC, vou dizer essa palavra mesmo, ele não quer voltar para o médico dele, da cidade dele. Só que às vezes ele já se encontra nessa condição. E aí ele voltando, eu abro situação para um paciente novo entrar na linha de tratamento. Então o diálogo com os prefeitos, com os secretários é fundamental, tá? E ele não pode ser unicamente político. Nós temos que sentar, nós temos que conversar, mostrar nossas dificuldades, nossas fortalezas e dialogar continuamente com os prefeitos e os secretários. E como você citou essa questão da criação de um polo HCiano em determinado município, há essa possibilidade? Há essa possibilidade, né? Porque hoje, por exemplo, você já tem exemplos. Em Serrana, o Hospital Estadual de Serrana, ele é administrado pela fundação que apoia o HC. Então, lá já criou essa característica de ter o Hospital de Serrana. O Hospital de Serrana é um hospital do pessoal que o HC está envolvido, porque HC e fundação são muito próximos. O Centro de Referência da Saúde da Mulher, a Mater, hoje nós estamos em Américo Brasiliense. Agora acabamos de assumir um AME em Taquaritinga. Acaba indo esses profissionais, porque mesmo onde tem um hospital administrado pela fundação, vai residente, vai aluno, vai pessoas de formação, vai professores que elaboram protocolos. Então hoje nós estamos em várias cidades da região aí, participando na questão da saúde através da Fundação de Apoio, que é a Fundação de Apoio do Hospital das Clínicas. Olha que interessante. Já vou fazer um bem bolado aqui, então, pensando em uma entrevista que nós tivemos recentemente com o prefeito de Jardinópolis, o Degan. Jardinópolis não tem um hospital público, né? Não tem hospital na cidade. Não tem. Então, tem que correr para a região, para Ribeirão Preto, mas, segundo o Degan, o prefeito, o sonho dele é ter um hospital no município. Haveria essa possibilidade aí, de repente, de uma parceria? Haveria essa possibilidade de uma parceria. Habitualmente, esses modelos acontecem quando, não necessariamente um hospital, mas um AME, uma máquina de saúde. Eles trazem essa demanda através do município para o governo do estado e para a secretaria, ele mapeia a necessidade e muitas vezes o prefeito vai falar assim, eu não quero ter gestão própria desse hospital. Eu vou querer que esse hospital seja gerido por um órgão, que são as chamadas OS, as Organizações de Saúde. A FAEPA é uma das organizações de saúde. E aí a gente vai e faz. Ou faz na modalidade de OS ou faz na modalidade de convênio também de parcerias. Você citou aqui Jardinópolis, nós fomos procurando para o Brodowski. Eu tenho um parque de saúde aqui, eu queria ter um convênio com vocês para vocês atenderem.
Então a gente vai, estuda o parque, vê a dimensão, os serviços que ele oferta e vê se tem condições da gente dialogar e avançar numa parceria que envolva. E aí, esse é o grande atrativo que se traz nesse modelo. Estar ligado a uma faculdade, estar ligado a cursos. Parece que a população se sente muito acolhida quando tem algo atrás que não unicamente o profissional, mas que tem um universo de ensino e pesquisa. É até estranho, você fala assim, às vezes você poderia achar, eu não quero ser atendido por um residente ou por um estudante. Não, eles gostam porque ele dá atenção, ele fala, eu vou discutir seu caso com o meu professor, eu vou ver maiores detalhes, nós vamos fazer o que tem de mais moderno, e isso traz muita segurança para o paciente na linha de cuidado. Muito bacana mesmo. Doutor Ricardo, uma outra questão que a gente percebe aqui muito em vários municípios é a falta de médicos que os municípios têm para trabalharem nas unidades de saúde, nas UPAs, e a maioria desses municípios, prefeitos, secretários que nós já entrevistamos, falam sobre a questão financeira, né? Que o município paga pouco, considerando o que o médico teria condições de receber financeiramente. Você como professor, né, da Faculdade de Medicina, como superintendente do HC, tocando aí um hospital tão grandioso como esse, também enxerga essa realidade? Eu enxergo essa realidade em parte. Eu acho que tem a questão financeira do salário, sim, mas tem a questão de fixação na cidade. Hoje as pessoas querem se fixar em cidade onde elas tenham atividades para fazer. Vamos dizer assim, Ribeirão, você fala assim, nossa, a pessoa quer ficar em Ribeirão Preto. Não, você tem shoppings, é uma cidade boa, atrativa. Às vezes a pessoa não quer morar na cidade pequena, na cidade menor, ele vai querer se locomover, ele vai com uma família. E aí ele acaba justificando que ele tem poucas oportunidades de lazer e de turismo nessas cidades. Então, criar um mecanismo de fixação acaba, às vezes, pensando assim, eu vou criar uma política salarial melhor para fixar, porque ele não fica. Mas esse processo é um processo, tá? Mas é muito importante para o médico, na minha visão, que eles criem um ambiente de trabalho muito bom também. Porque às vezes você vai e a estrutura está deficitária, ou você tem um equipamento, mas ele está quebrado, são exemplos. Então, se eu estivesse, que eu sei que não é fácil, na mão de um secretário da saúde de uma cidade pequena, porque eles realmente falam, eu pensaria não só na questão salarial, mas na questão de atratividade da cidade, da infraestrutura, do parque tecnológico, daquele local onde ele vai trabalhar para tornar atrativo para esse profissional. Tem que ter uma motivação, Tem que ter uma motivação, além do financeiro, porque o financeiro, às vezes ele é uma motivação, mas ele é curta e ele encontra um outro lugar e ele parte para outro cenário naquele momento. Muito bem. Doutor Ricardo, além de tudo que vocês já fazem, tem agora a construção do novo HC, Unidade de Emergência. Me conta um pouquinho sobre isso. Estamos a todo vapor, só com notícias positivas. A primeira fase da obra termina em outubro, e aí a nossa grande surpresa nós vamos fazer fase 1, fase 2. Veio o governador visitar o início da obra e falou, não, agora a gente vai fazer a obra por inteiro. Então nós estamos já para lançar a licitação da segunda fase, que é a fase completa, tá? Então aí a gente já pode noticiar isso, a gente já levou isso para os meios de TV, para rádio, jornais. É uma obra do governador Tarcísio de Freitas, é uma obra do secretário da Saúde, Eleusis Paiva, e a promessa será entregue. Então, o que tinha, vai fazer por módulos, isso não vai acabar sendo entregue. Não, primeira fase, em execução a pleno vapor, entregue em outubro, e a licitação da segunda fase, que é a obra completa do Hospital de Construção, provavelmente edital de licitação sendo lançado agora em junho, tá? Nossa, já contratando antes do término da primeira fase, porque já tem condição de entrar. Então, é um hospital muito bonito, de ponto de vista de arquitetura, muito moderno, funcional e o mais importante, dobra a capacidade operacional da atual unidade de emergência de imediato de 200 para 400 leitos e, pelo terreno ser enorme, podendo chegar até 600 leitos. E você que trabalha, já conversou com saúde, com o prefeito, um dos gargalos é o paciente na unidade de pronto atendimento precisando de uma vaga no hospital de urgência. Sim. Então, isso vai melhorar
demais o processo do atendimento de urgência e emergência em Ribeirão Preto e em região. Qual a localização do novo hospital? A gente está localizado na Zona Sul, do lado do Hospital Santa Teresa, do Hospital Estadual, do novo Mercadão da cidade. E aí você vai ter acesso tanto pela Independência, quanto pela Delmo Perdiz, como pelo anel viário. Então você tem uma estrutura que os municípios da região e a cidade da região vão poder migrar para aquela região. Ali vai ser um polo de saúde. Você já tem o Hospital Santa Teresa, o Hospital Estadual, vai ter a unidade de emergência, numa área super bem localizada, próximo ao anel viário, próximo ao novo Mercadão. Muito melhor, né? Até para o paciente chegar ali. Porque Muito ali, melhor. perto da 9 de julho, é complicado. Ali o é trânsito super né? complicado, as ruas são antigas, a unidade anterior ela é de 1975, então ela não tinha... Desculpa, de 1950. Nossa. 1950. Que antes o HC Campus era lá, na antiga unidade de emergência. Então você não tem mais capacidade de expansão, fluxo de ambulância. Então, assim, foi uma conquista, assim, imensurável. É uma das maiores conquistas depois do HC Campus, que é de 1978. Então, de 40 anos, é uma conquista muito importante para Ribeirão Preto e região. E essa primeira fase de construção do hospital engloba o quê? Ele engloba a infraestrutura, né? O prédio hospitalar, ele tem complexidade muito grande, né? Como a gente estava dizendo aqui no começo da entrevista, um hospital não é só consultório. Ele tem que ter infraestrutura de elétrica, de hidráulica, infraestrutura de nutrição. Então, ela engloba tanto a base estrutural do terreno, como um prédio estrutural que vai fornecer toda a infra para os prédios assistenciais. Então, ele contempla já toda a infraestrutura de base e de suporte para os prédios assistenciais. Eu me recordo no ano passado, durante a campanha eleitoral, que surgiu muita polêmica em torno desse assunto, né? Até porque o então candidato, hoje prefeito, Ricardo Silva, falava desse compromisso dele, que ele destinou emenda como deputado, que teria o compromisso do governador de colocar mais 50 milhões e que 80 milhões ele já teria para a construção do novo HC. E muitas pessoas diziam, 80 milhões não é suficiente para construir um hospital. Mas agora, diante do que você disse, não há mais esse problema, né? Já tem o compromisso ali do governador assumido mesmo. Esse momento eu participei um pouco dessa discussão e sempre foi claro pra gente que não era. É que as pessoas, assim, realmente têm uma dificuldade que eu acho que é normal de entender, às vezes, como que é esse modelo. Mas era muito difícil chegar no governador e falar assim, me dá 500 milhões para construir um hospital. Não, vamos começar. O próprio governador disse, vamos começar. Dado um start, é uma obra de visibilidade, é uma obra de compromisso, a gente vai correr atrás para ter o compromisso completo dele. E aí a gente tem a maior satisfação de trazer o governador para a inauguração da pedra fundamental e ele falar, não, nós vamos construir o hospital como um todo e entregar. Então aquilo passa a ter um compromisso, né? E o governador, você deve ter ouvido falar, ele fala muito de saúde. Sim. E a participação do Ricardo de dar esse pontapé, através da emenda parlamentar, foi fundamental, porque nós já estávamos lutando por uma nova unidade de emergência há cerca de 20 anos. E ela tem que ter uma conjuntura política e uma conjuntura técnica. Então, nós estávamos com o argumento técnico muito bem embasado. E naquele momento, com esse contexto, esse cenário crescendo, gratificamente a comunidade agaciana ganhou com um contexto político bem casado para que essa obra fosse, de fato, iniciada e agora garantida a sua construção. Que maravilha! E já há uma previsão de término dessa obra por completo? Tem uma previsão, sim, para o completo. Como eu te disse, em junho a gente lança a licitação da obra completa. O prazo total é de 36 meses. Mas a gente pretende, com 12 a 18, inaugurar o eixo de urgência e emergência. Porque dentro de uma unidade de emergência, você tem o eixo de urgência e emergência. Você estava comentando do bloco inicial. Ele é a infra para os prédios assistenciais. Então, um dos blocos assistenciais é onde o doente chega de urgência e emergência, onde ele é operado, onde você tem CTI. E depois tem os eixos de internação, onde ele fica mais tempo. Então, nós pretendemos começar a obra e já liberar o eixo de urgência e emergência cerca de 18 meses depois do início da obra, e a obra completa 36 meses. É uma obra grande, são 60 mil metros quadrados de área construída, 400 leitos, é um grande desafio, mas o fato de ter
uma vontade e um interesse do governador, do secretário da Saúde, dos prefeitos de Ribeirão e região, vai fortalecer com que isso se concretize com a maior celeridade possível. E o que será feito com o prédio atual da unidade de emergência? É um hospital, tem 200 leitos, ele está sendo inclusive revitalizado, a gente nunca deixa de manter a estrutura dele, porque nós temos tempo aí com ele funcionando, e nós pretendemos que seja um hospital eletivo. A especialidade nós vamos provavelmente definir. O próprio governador falou num hospital de ortopedia. Fala-se uma demanda de ortopedia muito grande no sistema. Então nós podemos estudar, porque o HC hoje do campus nós estamos trabalhando com um volume máximo de alguma especialidade eletiva, não urgência, ser atendido naquele hospital. Então o HC complexo, mantendo aquele em funcionamento, tendo uma abertura, ganha 400 leitos novos quando do término da obra, mantendo o funcionamento. Nossa, vai ser um grande salto mesmo, né? Com certeza. Para a saúde pública. Com muitos desafios. De toda a região, com toda certeza. Doutor Ricardo, nós sabemos, como o senhor disse também, que trabalha muito com pesquisa e tudo mais, né? Que o HC sempre inova nos atendimentos, nos procedimentos. Hoje em dia, tem alguma novidade que a gente possa já contar aí que o HC esteja trabalhando para se superar, né? Então, a gente está numa discussão fortíssima, né? Como eu te disse aí, implantamos um robô de coluna, um robô de joelho também, que talvez venha para operar joelho, e estamos trabalhando também com discussão de transplante de intestino e transplante cardíaco. Então, nós estamos querendo trazer só temas de vanguarda, de referência. Nós precisamos ter a região de Ribeirão Preto, que é um polo de saúde, e o HC, que é a referência, com várias temáticas. Então, as temáticas estão sempre nas nossas pautas, os transplantes, as cirurgias modernas, as novas tecnologias e as inovações no tratamento em oncologia. No HC, você já deve ter ouvido falar, tem o CARTCell, que é um tratamento com células-tronco, que pode levar à remissão de doenças, junto com o polo do hemocentro, com núcleo de terapia celular também, terapia celular em oncologia, robôs em outras áreas, transplantes. Então, nós estamos sim com essas temáticas na pauta da comunidade HC. Que maravilha. Agora, doutor Ricardo, para a gente finalizar o podcast, esse bate-papo tão interessante aqui hoje, tão enriquecedor, eu queria que o senhor desse, encaminhasse para os gestores públicos, né, que são muitos que assistem o Podnext, de que forma eles podem ter esse diálogo com o HC? O caminho é procurar a Drades, é procurar alguém direto no HC? Como que eles podem, qual a orientação para que esses gestores tenham acesso, né, e consigam aí ter uma relação melhor, né, para que os munícipes ganhem com isso também? Eu vou te dizer de uma forma bem tranquila que a DRS é um caminho, tá? Mas que o HC tá de portas abertas. Todo mundo que conversa comigo, onde me encontra, eu falo, pode agendar na superintendência. Lá a gente tem uma sala, a gente recebe gente, tem uma agenda positiva para receber, para discutir. Então, está interessado em discutir um tema de saúde da sua cidade, que a gente vá, dê uma consultoria, olhe um processo e discuta, pode marcar direto conosco. É um processo estrutural que vai envolver a DRS, que vai envolver o governo do estado de São Paulo, tem esse caminho também. Então, hoje a gente tem um HC portas abertas, um HC que tem um Instagram muito forte, que tem uma comunidade muito forte, que quer ter menor quantidade de barreiras para conversar com os gestores, porque é um hospital público, é um hospital do SUS, e os gestores fazem política de saúde pública. Então, nós estamos abertos por todos os canais, o e-mail da superintendência, sup@hcrp.usp.br, mande um e-mail, faça um contato com as nossas secretárias, ouve a DRS, nós vamos estar dialogando e vamos estar promovendo encontros sempre com os gestores. Que maravilha. E eu sou testemunha, viu, desse diálogo aberto. Quando convidei o doutor Ricardo para participar aqui do Podnext, ele já aceitou de primeira, disse que viria. Conversei com a Tereza também, que é sua secretária, Exato. que também super solicita. Então, eu sou testemunha desse diálogo aberto que a HC tem com todo mundo. Nós vamos ter com os políticos, com as sociedades, com as representações de classe, e precisamos, tá? E sigam também as páginas do HC, que lá também sempre tem novidade. O nosso Instagram, HCFMRP USP. Nós começamos há um ano atrás com 20 mil seguidores, hoje estamos com 35 mil seguidores e queremos chegar a números importantes, porque é uma forma muito importante da gente comunicar com o gestor,
com o usuário, com as pessoas que prestam serviço lá dentro, de forma rápida, eficiente e também didática. E é um diferencial da sua gestão como superintendente também, né? Com certeza. Que dá valor à comunicação, isso é muito bom. A comunicação, muito bom. Muito obrigada, doutor Ricardo. O prazer foi meu, Slane, muito obrigado. E sempre vamos conversar. Seu tema é importante para o gestor, é importante para a população, nós temos que debatê-lo. Que maravilha, muito bom. E assim nós finalizamos mais um Podnext, hoje conversando com o Dr. Ricardo Cavalli, que além de professor da Faculdade de Medicina da USP, ginecologista, obstetra, é o superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu sou a Gislene Spanholo, esse é o seu Podnext. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau e até a próxima.